A Capcom passou 6 anos fazendo Resident Evil Requiem. A internet levou 6 segundos pra ignorar tudo isso e focar numa aliança. Uma aliança no dedo de um personagem fictício. E sabe o que é pior? O diretor do jogo teve que fugir das redes sociais por causa disso. Hoje a gente vai falar de tudo. Todas as polêmicas, todos os escândalos e, claro, a maior de todas. Fala galera, bem-vindos de volta. Resident Evil Requiem chegou em fevereiro de 2026 e vendeu 5 milhões de cópias em menos de uma semana. Foi a maior estreia da história da franquia. A crítica adorou, os fãs celebraram e então a internet encontrou uma aliança e tudo desmoronou. Eu separei 6 temas que estão incendiando os fóruns até hoje e vou do menor pro maior. O maior você já sabe qual é. Rapidinho pra quem ainda não jogou, sem spoilers pesados. Resident Evil Requiem é o 9º jogo principal da franquia e traz 2 protagonistas. Grace Ashcroft, filha de Alyssa, de Resident Evil Outbreak, é uma analista do FBI que investiga mortes misteriosas ligadas aos sobreviventes de Raccoon City. E o nosso amigo Leon S. Kennedy, que voltou mais velho, mais cansado, mas ainda chutando zumbi na cara. Com a Grace, você tem terror de primeira linha, câmera em primeira pessoa, aquela tensão que aperta o peito. Com o Leon, é ação pura, explosões, machadadas. O jogo equilibra os dois mundos, mas como eu disse, as polêmicas foram além do jogo. Bora! Polêmica número 6. Resident Evil Requiem quase não existiu como a gente conhece hoje. Em algum momento do desenvolvimento, que durou 6 anos, a Capcom estava construindo um Resident Evil Online, Open World, Multiplayer, um MMO de zumbi. Imagina você e mais 30 pessoas correndo pela Raccoon City com personagens customizados, craftando itens, fazendo raid no Nemesis. Aí vem o líder da guilda gritando no chat de voz. Felizmente, em 2021, eles deram um reset completo no projeto. O diretor Koshi Nakanishi disse que a equipe percebeu que não era o que os fãs queriam. E realmente não era. Mas fica a pergunta, e se tivesse saído assim? Teria sido o maior flop da Capcom ou uma revolução? Me fala nos comentários. Polêmica número 5. E essa aqui não envolve só Resident Evil, mas explodiu por causa dele. Logo após o lançamento do Requiem, o Metacritic removeu uma das críticas do jogo. Por quê? Porque ela foi escrita por uma inteligência artificial. O texto estava atribuído a um tal de Brian Marigold, descrito como especialista em análise de jogos. Só que Brian Marigold não existe. É uma pessoa completamente falsa. E a foto de perfil dele. O nome do arquivo começava com ChatGPT Image 20 de outubro de 2025. Entregou tudo de bandeja. E o pior, um ex-redator do site revelou que boa parte da equipe tinha sido demitida na semana anterior e substituída por sistemas de IA. O Metacritic se pronunciou e diz que qualquer veículo que publicar crítica gerada por IA vai ser banido da plataforma. Isso levanta uma pergunta séria. Se você não consegue mais distinguir quem escreveu uma análise, um humano ou uma máquina, em quem você confia? Polêmica número 4. Todo jogo grande tem mods, e todo jogo com personagens bonitos tem aqueles mods. Resident Evil Requiem não foi diferente. Nos dias depois do lançamento, a Capcom entrou em campo e derrubou uma série de vídeos no YouTube que mostravam modificações consideradas impróprias. E isso gerou um debate enorme na comunidade de PC. O jogo é seu depois que você compra. Você tem o direito de modificar, de experimentar, de criar. Mas a empresa tem o direito de proteger a imagem do produto dela. A Capcom, inclusive, já tinha se posicionado sobre isso antes. Em uma apresentação interna, um dos programadores disse que, do ponto de vista de segurança, todos os mods são definidos como trapaças, especialmente quando não há suporte oficial. É um debate sem resposta fácil. Modding é parte da cultura do PC Gaming, mas a Capcom claramente não quer certos tipos de conteúdo associados às suas franquias. Quem você acha que tá certo? A empresa ou a comunidade? Polêmica número 3. Resident Evil Requiem tem 2 protagonistas. Mas a pergunta que divide a comunidade é: a Grace foi protagonista de verdade? Ou ela foi basicamente personagem de suporte enquanto Leon roubou o show? Uma parte da galera reclama que as sessões da Grace, apesar de serem as mais aterrorizantes e tecnicamente brilhantes do jogo, ficam em segundo plano quando Leon aparece na cena. Afinal, Leon é um ícone. Tem décadas de história. Naturalmente vai atrair mais atenção, mas tem quem pense o contrário, que o Leon cansa depois de um tempo. Que depois de horas controlando o agente frenético com o machadinho, as sessões da Grace eram muito bem-vindas para equilibrar o ritmo. A Capcom claramente apostou nos dois mundos. Grace representa o futuro da franquia. Leon é a nostalgia. A pergunta é, eles equilibraram isso direito ou alguém saiu perdendo? Polêmica número 2. Antes de chegar na maior de todas, tem uma teoria específica que gerou muito ruído. E se a esposa de Leon fosse Ashley Graham? Ashley, pra quem não lembra, é a filha do presidente que Leon resgatou em Resident Evil 4. E desde o lançamento do Requiem, uma teoria tomou conta da internet apontando pra ela. A base?
Um fã descobriu uma foto de uma versão adulta de Ashley nos arquivos do remake de RE4, que foi removida pela Capcom um pouco depois. Coincidência ou jogada estratégica? Mas tem gente que odeia essa teoria com argumentos válidos. Em Resident Evil 4, Leon nunca tratou Ashley como interesse romântico. Ele é protetor, quase uma figura paterna. Transformar uma relação de resgate em casamento seria o famoso clichê da garota como recompensa, aquela narrativa ultrapassada onde a mocinha resgatada vira prêmio do herói. É um debate que mistura teoria de fã com crítica de narrativa. E a Capcom sabiamente não confirmou nada, porque enquanto não confirmar, a internet continua discutindo. E chegamos, o tema que tomou conta da internet. O tema que fez o diretor do jogo desaparecer das redes sociais. O tema que ainda não tem resposta oficial depois de meses do lançamento. A aliança de Leon S. Kennedy. No final de Resident Evil Requiem, depois de ser curado e se despedir de Grace, Leon tira a luva da mão esquerda e a câmera demora. Demora 1 segundo a mais que o necessário para mostrar o dedo anelar, com uma aliança. A Capcom não explica, o jogo não explica, os créditos fecham, e a internet foi completamente ao caos. Então bora analisar as candidatas. E o candidato, porque a internet é livre. Primeiro, Ada Wong, a favorita absoluta. Ada e Leon têm uma história que atravessa décadas e vários jogos. É o casal que a fandom sempre quis. E o próprio diretor Nakanishi, antes do lançamento, disse em entrevista que estava muito interessado no relacionamento privado entre Leon e Ada. Ada não aparece em Requiem, o que fez todo mundo se perguntar, por que mencionar ela se não ia aparecer? Era uma pista? Era um bait monumental? Segundo, Claire Redfield. A segunda favorita. Claire e Leon se conhecem desde Raccoon City, são amigos de longa data, mas sempre ficou muito no campo da amizade, sem muita indicação romântica nos jogos. Seria uma reviravolta e tanto. Terceiro, Ashley Graham. Já falamos sobre ela. Quarto, pessoa desconhecida. E essa é, na verdade, uma das possibilidades mais realistas. Leon pode ter casado com alguém completamente novo, que vai ser apresentado em uma futura DLC. Seria uma forma da Capcom abrir um novo arco narrativo e prender os fãs por mais tempo. E quinto, Chris Redfield. Não vou comentar, a internet é livre. E aí, a coisa ficou feia de um jeito diferente. Depois do lançamento, o diretor Koshi Nakanishi começou a responder fãs no Instagram. Aí, começaram a circular prints de respostas que ele nunca deu. Mensagens editadas, falsificadas, tentando fazer parecer que ele tinha confirmado Ada ou outra personagem. O cara precisou publicar stories esclarecendo que parte do conteúdo viralizado não era autêntico. Agradeceu o apoio dos fãs, mas disse que foi literalmente alertado sobre capturas de tela de mensagens editadas circulando como se fossem reais. E então anunciou que ia entrar em modo eremita, basicamente sumindo das redes sociais por causa da pressão. Um cara que passou 6 anos da vida desenvolvendo um dos melhores jogos da franquia, teve que se esconder da internet porque a galera não conseguiu lidar com o mistério de um personagem fictício estar casado. Isso resume bem o estado da internet em 2026. A boa notícia é que talvez a gente não precise esperar muito. A Capcom já confirmou que vai expandir a história de Resident Evil Requiem com conteúdo adicional. E o insider Dusk Golem, que costuma acertar bastante nas previsões de Resident Evil, falou sobre a possibilidade de uma DLC focada em Leon, mostrando o que ele andou fazendo entre os eventos de Reset e Village. Se isso acontecer, é quase certeza que a identidade da esposa vai ser revelada nesse conteúdo. A Capcom tá guardando isso como um dos maiores ganchos narrativos da franquia agora. E olha, funcionou. A gente tá aqui num vídeo de mais de 10 minutos falando sobre uma aliança. Pra fechar, vou dar minha opinião. Eu acho que é a Ada Wong. Todos os indícios narrativos apontam pra ela. A menção do diretor antes do lançamento, as respostas enigmáticas no Instagram, o histórico dos dois personagens que atravessa a franquia inteira. Mas mais do que isso, eu acho que a Capcom fez uma jogada de mestre aqui. Ao não revelar nada, eles garantiram que o Requiem vai ser discutido por meses, talvez anos, até a DLC sair. É marketing de conteúdo executado com perfeição, ainda que involuntário. E você? Qual é o seu palpite? Ada, Claire, Ashley, pessoa desconhecida? Me conta nos comentários. Quero ver qual personagem vai ganhar a votação. É isso por hoje. 6 polêmicas de um jogo, que além de ser uma das maiores estreias da história da Capcom, conseguiu criar um mistério que a internet inteira ainda não resolveu. Se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa o like que ajuda demais o canal a crescer, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. Porque quando a DLC sair e a gente descobrir quem é a esposa do Leon, você vai querer ser o primeiro a saber. Até a próxima!